Vejam, meus amigos e minhas amigas, o que disse Alan dos Santos sobre Alexandre de Moraes. Alan disse que Moraes já foi rifado. Rifado? Você sabe o que isso significa? Se não sabe, fica comigo que eu te falo no final desse vídeo. Mas antes de soltar a matéria, eu quero citar aqui 4 abusos do Alexandre de Moraes. Primeiro, violação dos direitos constitucionais e humanos, ou seja, influenciadores de direitas, jornalistas, empresários e políticos com mandatos tiveram suas vozes caladas por meio de ordens abusivas, sem comunicação prévia e sem direito à defesa. Segundo, desrespeito ao devido processo legal, ou seja, o Moraes ignorou o direito à ampla defesa e ao contraditório. O STF, que só devia julgar pessoas com foro privilegiado, saiu condenando à torta e à direita qualquer um. Terceiro, abusos de poder. O Xandão extrapolou suas atribuições como juiz do STF, mandando abrir inquérito sem provocação pelo Ministério Público e direcionando as investigações focando os opositores políticos e até desafetos, configurando o uso do poder judicial para fins pessoais e partidários. Quarto e último, prevaricação e responsabilidade na morte de preso. E isso fica evidente na morte do Clezão, quando o juiz Xandão ignora 3 petições de laudos médicos que poderia evitar a morte de um pai de família. Agora sim, vamos ao vídeo. O Lula não iria dar conta da pancadaria que ia vir para cima do Moraes. E Lula, não compra essa briga, deixa isso quieto, dá uma notinha sem parecer fracão. Alexandre de Moraes já foi rifado. Galera, dei uma parada no Uber aqui rapidinho, tô num hotel, só para explicar uma coisa para vocês, né? No início da timeline eu deixei bem claro ali nos programas falando que o Lula não iria dar conta, né, da pancadaria que ia vir para cima do Moraes. E não deu. Nós falamos isso desde o início, comentamos isso com todo mundo. Aí eu fiz uma thread aqui, que teve uns analfabetos que falaram que o Linux é lento, os caras não conseguiram ler o texto direito. E eu disse bem claro que lento é o processo de transição inteiro do judiciário, porque com as sanções não é só cartão de crédito, conta bancária, são todos os serviços de todas as empresas americanas. O que isso significa? Significa que Microsoft, Apple, Amazon, ou seja, toda a internet do mundo passa por Google e passa por Amazon. É óbvio que, inclusive, o DNS da China, da Coreia do Norte, da Rússia, eles querem ter uma DNS própria porque eles dependem dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos quiserem desligar a internet do planeta, eles conseguem fazer isso. No sentido de que se eles quiserem desligar a internet, por exemplo, da Coreia do Norte, da Rússia e da China, eles podem fazer isso. A explicação do texto que eu coloquei, eu vou colocar logo no comentário depois desse vídeo, onde as pessoas não sabem, mas quando você digita um link na internet, tercalivre.com ou tercalivre.com.br, tem um ponto depois disso. Por exemplo, google.com tem um ponto depois disso. Esse ponto, ele pertence a uma empresa americana e também ao próprio governo americano. É um grupo, né? Então, eles podem decidir. Eles falaram assim, não, você viola direitos humanos fundamentais, você não pode ter esse serviço. É óbvio que é muito mais drástico do que eu espero. Mas há essa possibilidade. Fora a questão dos bancos em si. Só a questão dos bancos, por exemplo, já tem sido um pepino na mão do Lula, e o próprio Itamaraty já chegou para o Lula, e os juristas do Planalto falaram, Lula, não compra essa briga, deixa isso quieto, dá uma notinha sem parecer fracão, né? Diz que a gente não vai pagar na mesma moeda. Não tem ninguém pagando na mesma moeda. O Brasil não tem lei, não tem mais nada, né? O que o Alexandre de Moraes fez foi não cumprir o devido processo legal, ou seja, para um juiz tomar decisões sobre alguma pessoa que está nos Estados Unidos, ele tem que passar pelo processo judiciário dos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes chegou e meteu a carta, e-mail, sei lá o que ele fez, uma porra louca, ele é maluco, psicopata. Ele não cumpriu com os requisitos legais. Eu não sou jurista, os juristas já estão falando sobre isso, Jaffe Chikini e tantos outros, vocês podem acompanhar. O ponto é, Alexandre de Moraes já foi rifado.
E os próprios juristas do governo já disseram pro Lula: Lula, não mete a mão nesse ovo. Essa casca vai se quebrar sozinho. Não meleca a sua mão nessa clara, nessa gema, porque tá podre. Como se o Lula fosse uma pessoa limpa e tivesse as mãos puras. Meu Deus. Agora vamos lá. Quando se diz que uma pessoa foi rifada, significa que foi abandonada, descartada ou deixada de lado. Então, tem gente saindo de perto dessa podridão do cabeça de ovo. Bem, é isso. Eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e fui.